Estimados irmãos e irmãs, aí vindos de tantos e tantos lugares do nosso Brasil, aqui para o Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, um lugar tão gostoso da gente vir, não é? Acredito que a mesma sensação que deve ter sentido Jesus, Maria e José quando chegavam perto do Templo de Jerusalém. Uma vez por ano eles iam em peregrinação ao Templo de Jerusalém, né? Todo judeu piedoso fazia isto, e muitos, então, todos eles, os judeus, os hebreus, iriam em peregrinação. Então está dentro de nós, seres humanos, esse desejo de sempre peregrinar, e de fato nós somos peregrinos, né? Peregrinos também nesse mundo. Nós estamos peregrinando rumo ao paraíso, né? Rumo ao céu, mas sempre arraigados também na terra onde nós vivemos, né? Porque Jesus dizia assim: ó Pai, não peço que tire os discípulos do mundo, mas que os preserve do mal. Então, claro que sempre temos que viver inseridos no mundo em que nós fomos gerados, né? É nele que nós, então, vivemos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade também. Então, que o nosso coração tem que se encher de alegria. Quem está com Deus está com tudo, não é? Então é muito importante. Na Eucaristia sempre nós temos momentos importantes, e um dos momentos importantes da liturgia da missa é a palavra de Deus. Então Deus que fala, Deus que se comunica, Deus que nos orienta. Então isso é muito importante nós pensarmos isto. Então hoje ouvimos a primeira leitura tirada do profeta Isaías, profeta Jeremias, não é? Então coloca uma frase muito importante que Deus diz para o povo através do profeta Jeremias, que Deus diz: convertei-vos, filhos, que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor. Então o profeta eram homens e mulheres também que se abriam totalmente para Deus e se tornavam a boca, o coração e a mente para orientar o povo no caminho do bem, na aliança, para que não se desviasse daquela aliança que Deus fizera desde Abraão. Eu serei o vosso Deus e você será o meu povo. Então sempre essa missão importante que o profeta tinha de orientar bem esse povo escolhido por Deus. Então nós somos o novo povo de Deus, né? Nós formamos esse novo povo de Deus, e podemos dizer que agora o profetismo, ela não acontece só em pessoas particulares, mas toda a igreja que somos nós, devemos ser profetas. Do dia do nosso batismo, o padre traçou sobre a nossa testa, traçou uma cruz com óleo santo do crisma, dizendo: você é um outro sacerdote, você é profeta e você é rei. Sacerdote porque todos nós oferecemos a Deus Pai a nossa vida, a nossa oração, como na Eucaristia. Os padres presidem a missa, mas vocês também celebram a missa. Vocês não são assistentes, vocês também são celebrantes. Então essa missão que você recebeu no batismo, que nós recebemos no batismo, a primeira consagração que nós tivemos, né? Fomos consagrados e também enviados. Como profeta, sacerdote, profeta é aquele que anuncia o reino de Deus, o reino de paz, de justiça, de amor, né? De fraternidade, de solidariedade, de partilha, de compaixão, de misericórdia, de reconciliação, de tolerância. Então tudo aquilo que é bom, que é importante para nós. Esse é o reino de Deus que vai acontecer dentro de nós e que nós vamos transmitindo também para o mundo. Essa missão então de anunciar o reino de Deus, mas também denunciar aqueles erros que existem dentro da própria sociedade. A igreja tem a missão de apontar muitas vezes os erros que existem dentro da sociedade, né? Quer dizer, nós também, não é verdade? Para que a gente não se desvie realmente do evangelho, da justiça, do amor. Isso é muito importante. Depois nós, né, sacerdotes, profetas e rei. Rei por quê? Porque Deus colocou o mundo em nossas mãos, cuidar desse mundo que são os parceiros da nossa vida, o cosmo, né? O ar, a água, a terra. Então tudo que realmente nós precisamos para que a gente possa viver com dignidade. Então essa é a missão do profeta. E aqui então o profeta
está como que transmitindo a mensagem de Deus, né? Convertei-vos, para que vocês possam realmente viver um povo que tem uma missão de levar realmente o reino de Deus para todas as pessoas. Vocês estão dispersos, mas Deus quer que vocês se reúnam, né, em Jerusalém. Assim também Deus nos quer que nós nos reunamos na igreja, né? Formamos o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, né? Cristo é a cabeça e nós somos os membros desta igreja, né? Deste corpo. Então é muito importante. Pois o Evangelho, né, que nós ouvimos, que é a mensagem da parábola, né? Domingo passado nós ouvimos, né? Ela fala sobre o joio e sobre o trigo. Então quem foi à missa no domingo, né, ou no sábado, então realmente deve ter ouvido aí o Evangelho que falava do joio e do trigo, em que os funcionários, os empregados diziam: olha, nós plantamos a semente boa do trigo e nasceu joio, né? O joio era uma praga, como se fosse tiririca, né? Pior do que isso. E aí ele fala: não, deixa crescer os dois, quando estiverem grandes, aí tira o joio e deixa o trigo, né? Então aí ele mostra muito bem isso. E naquele tempo, os orientais, não mais hoje em dia, né? Que hoje tem trator, tem outras coisas, mas os agricultores, eles pegavam a semente e jogavam, né, pelo campo, assim, esparramando as sementes. Então uma semente caía na beira da estrada, no meio do espinho, né, e outros que brotavam também. Então aí Jesus fala, né, que existe quatro tipos de terrenos, né, de terrenos. Então o primeiro é aquele terreno em que joga a semente, e a semente é acolhida, mas não é compreendida, falando sobre o coração humano, né? Então às vezes muitos acolhem a palavra de Deus, mas muitas vezes ela não é compreendida, né? Acho que às vezes é dura demais, que não dá para ser vivida, né? E assim, o segundo terreno, a semente é acolhida, mas não é vivida. Então não basta a gente conhecer a palavra de Deus e se não colocar em prática, né? Como São Paulo dizia, você lê a palavra de Deus, como se você olhasse no espelho, você vê sua feição, daqui a pouco você esquece que feição você tem. Então, mesma coisa a palavra de Deus. Então você lê, mas não é vivida. Então tem que viver essa palavra de Deus, né? E o terceiro terreno é aquela semente que é acolhida no coração, mas é sufocada, né? Muitas vezes, tantas tribulações que tem no mundo, tantas tentações, então sufoca essa palavra de Deus, né? A pessoa não consegue viver essa palavra de Deus. Muitas vezes é falado como que o pecado social, né? Tanta coisa da sociedade que influencia na nossa fé, influencia na nossa esperança, influencia também na nossa caridade. Então a semente, hoje em dia não adianta querer jogar a semente do Evangelho de qualquer jeito, né? Precisa conhecer o terreno para julgar a semente, para que ela possa produzir frutos. Então nós sabemos que não é todo terreno que dá feijão, não é todo terreno que dá café, não é todo terreno que dá arroz, que dá trigo. Então é preciso conhecer o terreno, é preciso tratar a terra, né, para que realmente aquela semente seja lançada e produza frutos. Assim também o coração humano tem que ser preparado realmente para acolher essa palavra de Deus. Então não é à toa que os pais, né, nossos pais desde crianças, nos ensinaram as primeiras orações cristãs, né? Fazer o nome do Pai, ensinar o Santo Anjo do Senhor, Ave Maria, Pai Nosso, depois as catequistas, né? Os catequistas e as catequistas que foram passando conhecimentos para nós. É como se fosse aquela sementinha que foi plantada. Às vezes alguns pais, né, reclamam com a gente, né, às vezes na confissão também aparece, ou fora da confissão, né, eduquei meus filhos, né, quando era criança, levava para a igreja e tal, fez primeira comunhão, fez crime, agora desandou. Na verdade, eu falei, não se preocupe, essa semente foi lançada, um dia há de brotar, na verdade, e a missão muitas vezes a gente é rezar. Quem está em oração não está longe do povo, né? Aquilo que não pode com a força da gente, Deus chega através da oração. Temos que acreditar na força da oração. Veja, Santa Mônica rezou muitos anos para a conversão do filho dela, Santo Agostinho, e Deus deu mais do que ela esperava, né? Agostinho se tornou o grande Santo Agostinho, né? Então nunca devemos duvidar de que as pessoas não possam mudar, que não possam se converter. Então a palavra de Deus é eficiente, a palavra de Deus
de um modo todo especial, né? Às vezes alguma palavra que a gente diz para o outro, palavra boa, aquilo vai produzir frutos, né? Então a palavra, ela dá coragem para a gente, quando a gente lê a palavra de Deus, medita a palavra de Deus, dá coragem da gente viver. Por isso que Jesus fala no Evangelho: não tenha medo, tenha confiança, venci o mundo. Lançai em mim as vossas preocupações, que eu vos aliviarei. Se a palavra humana tem tanta força, imagine a palavra de Deus, quando é escutada, quando é meditada e quando é colocada em prática. Transforma a nossa vida. Quantas pessoas se converteram através da palavra de Deus, né? E muitas vezes seguiram muitas vocações. Então a palavra de Deus dá esperança também da gente ser feliz aqui nesse mundo e depois na eternidade. Então nós sabemos o efeito que a palavra de Deus tem na nossa vida, como se fosse uma semente lançada no terreno do nosso coração. Então vamos pedir a Nossa Senhora, ela que também é a mulher toda revestida da palavra de Deus, que soube viver essa palavra de Deus, primeiro na sua mente, depois no seu coração e no seu seio, trazendo Jesus para nós. E assim ela pôde gerar e dar Jesus para nós, né? Gerar Jesus para o mundo. Nós também, pela oração, pela Eucaristia, pela vivência da palavra, nós podemos gerar Jesus para a vida das pessoas, e traz vida, traz esperança e traz alegria também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.